Guardiola coloca o Wesley como prioridade para a próxima janela e já tem valores aí dessa possível primeira proposta do Manchester City para contratar o lateral. Além disso, tem o Flamengo de olho em dois laterais experientes da Europa para substituir Wesley. Roberto Firmino se oferece mais uma vez ao Flamengo e eu vou contar para vocês exatamente o que está acontecendo, qual é o status atual das negociações. Além disso, tem calculadora na mão para quinta-feira. Deportivo Táchira chegou a ameaçar que ia tirar um pontinho do Córdoba, mas perdeu o jogo. O negócio tá complicado para o Flamengo e vai ter muito cálculo a ser feito para quinta-feira. E eu vou simplificar o que a gente precisa para passar de fase na Libertadores. Então, antes de seguir o vídeo, eu quero saber se você já deu like, já se inscreveu no canal e ativou o sininho para não perder nenhuma notificação. Já fez isso tudo? Então pega a visão, segue o Lucão e bora pra vinheta. Seja bem-vindo ao canal Lucão Vital. E fala galera, eu sou o Lucão Vital, estamos aqui para falar tudo do nosso Mengão e logo de cara, além de tudo aquilo que a gente já pede normalmente para você dar o like, se inscrever, ativar o sininho e etc, tem nos comentários para você que está no celular, arrasta pro lado que tem a opção de hypar o vídeo. Isso me ajuda muito a divulgar mais o canal para cada vez mais gente, mas é só isso que eu vou te pedir no início do vídeo. Nada disso paga, é só para me incentivar a continuar produzindo conteúdo aqui, beleza? Vamos direto às notícias que eu sei que aqui vocês gostam, que é diferente de outros canais por aí. Primeiro, porque tudo a gente pega de notícias reais, fontes reais, notícias 100% verdadeiras, com o nível de detalhe que vocês esperam aqui no canal. Começando com a preparação de mais um dia de treino, com a novidade da chegada de Rodrigo Caio, treinando, se preparando para esse jogo de quinta-feira que agora, depois do resultado de ontem, se tornou mais ainda de vida ou morte. O Flamengo joga nessa quinta-feira às 9h30 com a LDU, com uma missão. Para sobreviver, tem que vencer. Para sobreviver e ter uma perspectiva boa, até de chances de classificação em primeiro, tem que vencer com pelo menos 2 gols de vantagem. Então vamos lá. Primeiro que a parcial continua crescendo, já ingressos praticamente esgotados para o jogo, mais de 58 mil ingressos vendidos, faltam poucos ingressos para totalizar a lotação máxima do Maracanã para quinta-feira. Mas agora vamos falar de um jogo de ontem que me deixou meio bolado, meio com raiva, que foi Deportivo Táchira e Central Córdoba. Por alguns fatores, tá? Primeiro, começa o jogo, eu já sem muita esperança do Táchira tirar pelo menos um pontinho do Central Córdoba, mas aos 13 do primeiro tempo, mais ou menos, o Táchira já perde um jogador. Foi expulso lá, o VAR chamou, expulsou. Central Córdoba fez 1-0 e assim terminou o primeiro tempo. Segundo tempo, em determinado momento, o Táchira empata com 1 a menos. Mas não deu tempo nem de mandar uma mensagem para os amigos dizendo que o Táchira empatou, que estava animado, porque 20 segundos depois o Central Córdoba fez 2-1. E aí depois, no fim do jogo, ainda teve mais um expulso do Táchira e o jogo terminou 2-1 Central Córdoba. Mas o que me deixou mais bolado não foi o Táchira, porque não foi surpresa nenhuma o Táchira jogar mal. O que me deixou mais bolado é pensar que o Flamengo não conseguiu vencer esse time do Central Córdoba, que não joga nada. Um time limitado. Tudo bem, eles jogaram mais contra o Flamengo, mas é um time que não dá pra pôr na cabeça que o Flamengo não venceu. É muito diferente do nível do Flamengo. Penaram pra ganhar por 2-1 do Táchira num jogo com 1 a mais ainda. E foi isso que me deixou mais bolado. E agora vamos falar dos cálculos. O que o Flamengo precisa para classificar? Primeiro cenário, tá? O Central Córdoba tá em primeiro, com 11 pontos e 3 de saldo. Deportivo Táchira tá lá em último, com 0 pontos. Em segundo tá a LDU, com
8 pontos e 3 de saldo também, ou seja, mesmo saldo do Central Córdoba, mas com 3 pontos a menos, e o Flamengo 5 pontos e 0 de saldo. Por isso é que o negócio tá feio. 11 com 3 de saldo, 8 com 3 de saldo e 5 com 0 de saldo. Flamengo vencendo a LDU vai a 8. E se fizer pelo menos 2 gols, passa a LDU no saldo. Ah, mas são 3 diferenças. Por quê? Cada gol que o Flamengo faz, ele aumenta 1 de saldo e diminui 1 do saldo da LDU. Então o Flamengo iria a 2 de saldo, a LDU iria para 1 de saldo. Entendeu? Resumo da ópera. Flamengo precisa vencer a LDU por pelo menos 2 gols. Pelo menos. Para não precisar contar com outros resultados caso vença o Deportivo Táchira na última rodada. O Deportivo Táchira já está eliminado, não tem chance nem de Sul-Americana, tem 2 expulsos dessa partida. Ou seja, tudo indica que seja uma vitória já garantida para o Flamengo, e inclusive pode ser um jogo que o Flamengo pode precisar fazer saldo. Mas o ideal é o Flamengo já garantir essa questão de saldo no jogo contra a LDU na quinta-feira, que é fazendo 2 gols de diferença. É o ideal. Mas é claro que se o Flamengo vencer, ele já se coloca numa posição um pouco mais confortável por conta do adversário na última rodada. Para não precisar de jeito nenhum contar com o resultado de outro jogo na última rodada, o Flamengo precisa somar entre o jogo da LDU e o jogo do Deportivo Táchira 4 de saldo entre os 2 jogos. Porque aí não vai ter nenhuma possibilidade de jogo de compadre entre Central Córdoba e LDU na última rodada. Então, o resumo é esse. Precisamos de 2 vitórias e na soma dos 2 resultados, 4 gols de saldo. 3 gols já é uma grande possibilidade de não haver problema nenhum no outro jogo, mas 4 gols deixa o Flamengo tranquilo caso tenha essas 2 vitórias. O jogo-chave é esse contra a LDU, porque o último jogo aparentemente é um jogo mais tranquilo. Apesar do Central Córdoba ter passado um certo perrengue aí para vencer. Mas a tendência é que o Flamengo consiga. Mas o negócio tá feio. É calculadora na mão o tempo todo e é impressionante mais uma vez a gente pensar que esse grupo, com Central Córdoba, Deportivo Táchira e LDU, tá dando esse nível de estresse pro torcedor rubro-negro. Enfim, vamos mudar de assunto aqui. Vamos falar de Rodrigo Caio chegando pro Flamengo. Ao contrário do que muita gente pensa, ele não é parte da comissão do Felipe Luiz. Claro que na prática ele é, mas ele é parte da comissão permanente do Flamengo. Então, se o Felipe Luiz, daqui a um tempo, sair do Flamengo, Rodrigo Caio fica. Ele é como era o Andrade até um tempo atrás. Então, Rodrigo Caio é comissão permanente do Flamengo. Ele que foi um dos nomes na lista do Felipe Luiz para integrar a comissão técnica, de um cara mais de campo para apoiar o Felipe Luiz nessa parte tática. Ele que queria um cara mais com essa experiência de campo, de cancha ali para ajudá-lo nesse sentido, né, dos treinamentos. Então, tem muita gente torcendo o nariz, dizendo que ele é compadre do Felipe Luiz, que só contratou porque é amigo, mas eu gostei da contratação. Vai ajudar muito, principalmente na parte defensiva, nessa parte ali de bola aérea, que o Rodrigo Caio não é tão alto, mas ganhava todas no alto. Xerifão da zaga do Flamengo, vai apoiar e muito o time. Gostei da contratação do Rodrigo Caio. E agora, vamos falar aqui de um ranking que saiu dos melhores públicos do Brasileirão 2025 e o Flamengo, mesmo com os ingressos nas alturas, está liderando com folga. Flamengo é o primeiro com 52.400 pessoas, Corinthians em segundo com 43, São Paulo 41, Bahia 36, Cruzeiro 33, Fluminense, que é o próximo do Rio, tá lá em, deixa eu ver, Flamengo primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo lugar o Fluminense, oitavo Ceará, nono Palmeiras, Vasco em décimo, Galo 11º, Grêmio 12º, Vitória 13º,
Fortaleza 14º, Sport 15º, Santos 16º, só aí que vem o time que não é moda, que é o Botafogo. Tá vendo, cara? Botafogo dizendo, não, isso aqui não é moda não, a gente tá aqui sempre, não tem nada de vazião não, cadê? Média de público do Botafogo no Brasileirão de 10.600 pessoas. É isso aí. Não precisa nem falar mais, porque não surpreende ninguém mais. É isso aí que a gente esperava do Botafogo quando saísse da fase que teve no ano passado. E agora vamos falar de mercado da bola, que eu sei que é isso que vocês gostam aqui no canal, que é o Manchester City, o Guardiola, colocando o Wesley como prioridade. A torcida do City tem até uma parte que tá meio torcendo o nariz, dizendo que o Wesley é meio cru, mas o Guardiola colocou na cabeça que quer o Wesley, vão fazer uma proposta pelo lateral. Informação é de que a proposta inicial do City vai ser de 35 milhões de euros, mas o Flamengo vai tentar dar uma esticada na corda para subir esse valor aí um pouquinho mais, tentar chegar aí no mínimo aos 40 milhões de euros. Por outro lado, o Wesley já recebeu aí um briefing, um detalhamento do projeto do City, aprovou, e do lado do Wesley também ele vem colocando o City como uma das prioridades. Então, tá com muita cara de que vai dar negócio. O City agora surge como um dos principais favoritos a levar o jogador. E aí tem uma curiosidade que o Danilo, que já jogou lá no City, vem conversando muito com o Wesley em coisas que ele precisa melhorar para se adaptar ao estilo de jogo lá do City, ao estilo do Guardiola e o que ele precisa ajustar para estar já de acordo com a forma com que o City joga e que o City treina. Então, encaminhando bastante essa conversa, esse namoro entre os dois aí, Wesley e City, e o Flamengo, por seu lado, vai, ao receber essa proposta inicial, se for realmente de 35 milhões de euros, vai tentar esticar um pouquinho a corda, subir um pouquinho os valores para chegar, no mínimo, a 40 milhões de euros, mas também tentando subir um pouco mais os valores, já se fala até uma possibilidade de 45 milhões de euros. Vamos acompanhar qualquer novidade eu trago aqui para vocês, e tem agora a informação dos possíveis substitutos do Wesley. Flamengo, de acordo com o jornalista João von Boysen, tem 2 alvos para lateral, um deles já com conversas iniciadas. Primeiro deles, Dodô, de 26 anos, lateral da Fiorentina. Diretoria rubro-negra já iniciou conversas com os representantes do jogador, que tem contrato com o clube italiano até junho de 2027. Apesar de ter um valor de mercado considerado alto, cerca de 22 milhões de euros, Dodô se encaixa no perfil buscado pelo Flamengo. Jovem, com vigor físico e experiência no futebol europeu. Aos 26 anos, o lateral brasileiro é visto como uma opção para substituir o Wesley, que está na mira do Manchester City. Bom jogador, seria com certeza uma grande contratação para ser o favorito para ser o titular, brigando pela posição aí com o Varela, mas com o futebol que ele tem, acredito que ele já fosse chegar com status de titular. Outra opção que o Flamengo tem é Nelson Semedo, lateral português de 31 anos, hoje atua pelo Wolverhampton, já jogou inclusive pelo Barcelona. Contrato encerrando em junho desse ano, 31 anos, atua pelo Wolverhampton da Inglaterra e poderia chegar sem custos. E isso facilitaria uma eventual negociação. Lembrando que, como a gente falou antes do Dodô, o Flamengo já conversa com a Fiorentina uma possível contratação do Dodô. O Nelson Semedo entra como opção, e uma opção razoavelmente mais barata por conta desse contrato encerrando agora em junho. Vamos acompanhar Semedo, pelo que eu me lembro, é um lateral bem rápido, não sei hoje aos 31 como ele tá, mas só de estar jogando no Wolverhampton, na Premier League, tendência de que ele tá bem fisicamente. De repente, a gente traz um vídeo aqui analisando essas 2 opções para lateral que o Flamengo tem, Nelson Semedo e Dodô. Comenta aí a sua opinião, se você gostaria de ver um desses jogadores chegando pro Mengão. E agora vamos falar de Firmino, que tá voltando à pauta. Saiu a notícia de que ele, com o contrato se encerrando agora com o Al Ahly da Arábia Saudita,
tá tendo alguns times que ele gostaria de jogar e tá, através dos seus empresários, oferecendo os serviços. Um dos times é o Flamengo. O Flamengo recebeu um contato do Firmino, dos empresários, com os detalhes do que ele precisaria para acertar. A princípio, não existe negociação. O Flamengo não respondeu nesse momento. Também não disse que não, mas também não respondeu. Já não é a primeira vez que o Firmino entra em contato, dizendo que gostaria de jogar pelo clube. Firmino tá bem lá, só não vai renovar porque ele não quer. Mas ele vem bem, vem jogando, fazendo gol, inclusive na Champions League de lá. Mas a tendência é que, de fato, encerre o contrato. Já tá meio que definido que ele vai rescindir por lá. Rescindir não, ele não vai renovar no fim do contrato agora, no meio do ano. Então, surge como opção para o Flamengo. Eu acho que o Flamengo poderia, inclusive, tentar o Firmino para agora. Ver se tem alguma possibilidade dele já encerrar o contrato para jogar o Mundial. Porque aí o Firmino seria, pelo menos, um cara para disputar a posição, para jogar junto com o Pedro ali, que é uma opção de muito mais qualidade do que o Juninho. Cá entre nós. Então quero ouvir de vocês se vocês concordam com isso, se vocês gostariam de ver o Firmino e por quanto. Você acha que vale a pena contratar por um salário alto, por exemplo, parecido com o que o Jorginho vai receber no Flamengo agora na chegada dele no início de junho? Quais são as condições que você contrataria o Firmino, se você contrataria, beleza? Quero ouvir de vocês. E por hoje era isso. E fala, galera da nação rubro-negra, nação maior e mais amada de todo o Brasil. Antes de encerrar o vídeo, eu quero saber se você já deu like no vídeo, já se inscreveu no canal e já ativou o sininho para não perder nenhum novo vídeo. Além disso, tem o botão hypar, que me ajuda muito a levantar o vídeo, a mandar o vídeo para cada vez mais gente. Você que está aí no celular, lá na parte dos comentários, é só arrastar para o lado que vai aparecer a opção de hypar e você clicando lá me ajuda muito a crescer o canal e me incentiva a continuar produzindo conteúdo aqui para vocês. Me ajuda nisso aí, beleza? Muito obrigado e até a próxima! Obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e nos seguir em todas as redes. Até a próxima! Thank you.